prometido, dando a prova do seu grande amor. O Senhor vai voltar de novo, seu poder e glória Ele traz, a fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais, a fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. Vamos, irmãos, lutar confiantes, combateremos o poder do mal, não recuando um só instante, que nossa vitória será eternal. Ao terminar de cantar este hino, deixo um convite a todo pecador. Jesus te chama para o seu ensino, aceite o convite do bom Salvador. O Senhor vai voltar de novo, seu poder e glória Ele traz, a fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais, a fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Boa noite na paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando a nossa transmissão do nosso culto das quintas-feiras, amém? Estamos meditando, hoje vamos falar sobre a ressurreição dos que dormem em Cristo, amém? Vamos estar orando por aqueles que os nomes passaram, os seus pedidos também. Hoje temos bastante material para vocês, falar sobre a ressurreição, um dos pilares do cristianismo, não é? Então vamos orar. Pai Celeste, entramos na Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus. Tu sabes o quanto precisamos de Ti nas nossas vidas, nosso caderno de oração com todos esses pedidos, muitos outros pedidos, Pai, muitas vidas precisando da Tua intervenção, Senhor. Nós Te apresentamos todas elas, a nossa nação brasileira, esses países que estão em guerra, Pai, que seja as Tuas mãos sobre eles, sobre todo o Teu povo, Senhor da glória. Oramos pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos que governam esse país, Senhor. Entrego nas Tuas mãos a Tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, Pai. Abençoa todos nós para que possamos nas Tuas mãos, sustentados, usados pelo Teu Santo Espírito, cumprir a nossa missão, ó Pai. Ó Senhor da glória, agora te peço abençoar todos que estão comigo nesta
live, aqueles que vão estar assistindo essa live com uma mensagem matutina, pela manhã e pela madrugada, Pai, também entrego nas Tuas mãos todos os pedidos que serão colocados. Senhor, abençoa e prepara-nos para estarmos na Tua presença. Te peço uma bênção especial também pelo Teu servo, pastor Ilci Santana, que, Deus, estará com o clamor, não é? Uma audiência com Deus e você, Pai, de 15 para meia-noite a meia-noite e 30. Abençoa o Teu servo, da saúde e graça sobre as grandes responsabilidades que estão sobre os seus ombros. Abençoa o ministério do Teu servo. Todos nós que aqui estamos, oramos, já te agradecendo, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, vou convidar vocês para nós abrirmos a nossa harpa cristã, amém? Vamos estar adorando o Senhor com um louvor, e é o 183 da nossa harpa cristã. Clara Costa, bem-vinda, Pai do Senhor. 183 da nossa harpa cristã, tá? Maria Prado, bem-vinda. José Maria Santos, bem-vindo, querido. Deus abençoe. 183 da nossa harpa, amém? Vamos adorar o Senhor com este louvor, amém? 183. Hoje vamos falar sobre ressurreição, amém? Da sepultura para o céu Jesus voltou, depois que o pecado aniquilou. Com meu poder foi que ressuscitou, de liberdade aos presos por amor, temendo a terra o saudou, pois que da morte se levantou, ressuscitou, e para o céu Jesus tornou, mas voltará também de lá, e neste mundo então reinará. Em riso, pranto dos discípulos se tornou, pois vivo Cristo se apresentou. Partir pra Galileia ordenou, e a promessa santa revelou. Poder do alto eu vos dou, pois ao meu Pai pedindo eu vou. Ressuscitou, e para o céu Jesus tornou, mas voltará também de lá, e neste mundo então reinará. Jesus a sua mão divina levantou, abençoando os seres que salvou, e triunfante para o céu tornou, e uma nuvem logo ocultou, mas a promessa lhes deixou. Eis que convosco para sempre estou. Ressuscitou, e para o céu Jesus tornou, mas voltará também de lá, e neste mundo então reinará. Sentado à destra de Deus Pai, Jesus está, por sua esposa suplicando já. O mundo visto não cogita cá, porque não vê a luz que brilhará. Muito breve Cristo voltará, mas só os seus ao céu levará. Ressuscitou, e para o céu Jesus tornou, mas voltará também de lá, e neste mundo então reinará. Glória a Deus, aleluia, né, amados? Jesus ressuscitou. Glória a Deus por isso, porque Ele ressuscitou, Ele garante que nós também vamos ressuscitar, porque aquele que ressuscitou a Jesus prometeu
que também vai nos ressuscitar. Amém, queridos? Então nós já vamos estar entrando no nosso estudo de hoje, não é? Nós falamos sobre o arrebatamento, né? Depois de estudarmos as 3 escolas correntes de interpretação sobre o arrebatamento da igreja, vamos estudar sobre o evento que precederá o arrebatamento, não é? A ressurreição dos que dormem em Cristo. Amém? Vamos lá então. A ressurreição é um dos pilares do cristianismo. Como registra Paulo em 1 Coríntios 15, 16 a 19, ele diz assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas ele ressuscitou. Foi visto, não é, por mais de 500 pessoas, porque ele deixou uma igreja com mais de 500 irmãos. Amém, queridos? Mas vamos continuar. A morte entrou no mundo através do pecado. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Por um homem entrou a morte no mundo, pelo pecado no mundo, pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens. Não é isso? Bom, vamos lá. A missão de Cristo foi nos libertar do poder da morte. Como está lá em Hebreus capítulo 3, versos 14 e 15, diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Não é? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Entretanto, ela, a morte, será o último inimigo a ser destruído, né? Porque Cristo venceu a morte, mas ainda não destruiu, mas ela será destruída também. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus o Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que será aniquilado e destruído é a morte. Amém? Ela reina, não é? Desde Abel, o primeiro servo de Deus a morrer. E daí muitos estão morrendo porque a morte entrou no mundo. Amém? A primeira ressurreição é conhecida como daqueles que foram salvos. Então, como acontecerá? Eu já comentei como será. Porque quando as pessoas morrem, não é? O espírito delas vai para a presença de Deus, os salvos, não é? Porque os que não são salvos vão para o inferno, esperar o dia do juízo. Mas os salvos estão com o Senhor, não é? É o que disse Paulo lá em Filipenses 1, 21. O viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. Como aquele ladrão que estava do lado do Senhor e creu nele e pediu a ele que se lembrasse dele quando entrasse no reino. Qual foi a promessa de Jesus aí? Hoje estarás comigo no paraíso. Ele está lá com o Senhor, não é? Como todos os salvos que passaram para o Senhor estão com ele lá. Tá certo assim? Então vamos lá. A primeira ressurreição é reconhecida como daqueles que foram salvos. Bem-aventurados e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos, que com certeza será encabeçada por Abel, o primeiro justo que foi morto na terra.
primeiro, né? Está lá Abelzinho esperando a chamada, né? E ele vai fazer parte da ressurreição, na primeira fase da primeira ressurreição, juntamente com a igreja. Amém? Vamos lá. Vamos a um comentário bíblico de um cidadão. É um livro que eu tenho, de Moody, né? Está aqui, da onde nós colhemos boas informações. Esse livro foi produzido pela Imprensa Batista Regular, né? Passo a ler agora o que eu registrei. Comentário bíblico de Moody, volume 5, dos doutores Charles e Everett Exo. Ele é de Romanos a Apocalipse. Ele faz um estudo minucioso de Romanos até Apocalipse. Vamos lá. Na sua página 441, ok? Muita discussão tem surgido por causa da curta frase: esta é a primeira ressurreição. Está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 5. A segunda ressurreição, embora não seja assim chamada, certamente é aquela a que se referem os versículos de 11 a 15 de Apocalipse 20. Está escrito assim: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, e de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não é necessário limitar aqueles que participam da primeira ressurreição aos grupos enumerados no versículo 4 de Apocalipse 20. A primeira ressurreição pode ser facilmente aceita em 2 estágios. Vamos aprender isso aqui. O primeiro estágio são os mortos em Cristo antes do período da tribulação, como está registrado lá em 1 Coríntios 15, 51, 52 e 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. E, na sequência, nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados. Então, aí sim. Então, como ocorrerá a primeira ressurreição? É a expectativa da igreja. Aí você diz: ah, pastor, o senhor é pré-tribulacionista? Sou, porque acredito que, de fato, o Senhor vai arrebatar a sua igreja, não é, antes, né, dos 7 anos de tribulação, que vai se instalar na terra, e tudo deixa a crer que está se avizinhando a cada momento. Então isso é muito bom, crente, que você esteja despertado, porque é muito crente muito contaminado, muito deixando o mundo tomar conta dele, visando as coisas, vivendo uma vida totalmente fora dos padrões de Deus. E a Bíblia não manda se preparar para a vinda do Senhor. Esteja preparado. Essas são as orientações bíblicas. Mas vamos para o segundo estágio. O segundo estágio, após o intervalo de 7 anos da grande tribulação, ressurgirão os mártires para reinar com Cristo e a igreja no milênio. Apocalipse 24 a 6. É interessante notar que a conversão em massa dos judeus, nós vamos estudar isso agora, ela vai acontecer no período da tribulação, porque, segundo o texto bíblico e o consenso entre os estudiosos, né, porque os judeus como nação, claro que há muitos judeus aceitando o Senhor, mas a nação em si está fechada para o Messias, né? Eles ainda estão esperando o Messias e vão aceitar, segundo o Senhor próprio disse, né? Está lá em 5,43 do livro de João: eu vim em nome do meu Pai, vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, a esse vocês vão receber. E segundo os estudiosos, trata-se exatamente de receber o anticristo, amém? Como o Messias. Depois eles vão ver que estavam enganados e vão abraçar a fé. Aí que vai acontecer a glória deles começarem a trabalharem pelo Senhor. Vamos lá. Embora seja de consenso teológico que a ressurreição dos salvos esteja só na primeira ressurreição, o verso 15 de Apocalipse 20 descortina a possibilidade de haver também salvos
na segunda ressurreição, o que não afirmamos com certeza. A Bíblia afirma com clareza que a primeira ressurreição é dos salvos, nos seus dois estágios, seja da igreja, seja no período pós-tribulação. Está lá Apocalipse 26. E que entre a primeira e a segunda ressurreição haverá um espaço de 1000 anos, está lá em Apocalipse 20, verso 5. Mas os versos 5, 28 e 29 do Evangelho de João, que diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. Olha, todos, olhe bem, hein? Todos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito e praticado mal, para a ressurreição do juízo. Contextualizando com Apocalipse 20, verso 15, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, olhe bem essa frase, hein? Deixa aqui a possibilidade de haver alguém que esteja escrito no livro da vida neste julgamento. Esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Levando ainda em conta que o período da graça pertenceu ao tempo da igreja e que no milênio Cristo regerá as nações com vara de ferro, está lá em Apocalipse 12, 5, Isaías 11, 4, que somente os salvos em Cristo possuirão corpos incorruptíveis e imortais. Preste bem atenção, porque durante o milênio, 1000 anos, haverá nascimento, haverá morte, mas haverá pessoas também que nasceram e viveram e não tiveram uma vida longe das direções de Deus, né, que amaram o Senhor, porque o culto ao Senhor, o servir a Deus não vai ser uma coisa opcional, vai ser obrigatório. Porque a nação que não levar as oferendas para o Senhor não vai chover lá, não vai ter coisa. Então quem é que vai deixar? Então, mas eles não vão estar convertidos, eles estão quase que servindo porque são obrigados. É muito diferente, então nascerão, morrerão e estarão ressuscitando para o juízo final. Mas muitos, dentro da minha visão, claro, escatológica, e tem um apoio bíblico, né, que é mais fácil eu falar citando a Bíblia do que eu falar apenas como sendo a imaginação. Os textos estão aí, nós vamos meditar neles, não é verdade? Então Isaías fala e nós vamos ler daqui a pouco esses versículos. Vamos continuar, vamos lá. 1 Coríntios 15, 42 e 44, né? Vamos lá. As demais pessoas que participarão do milênio ainda estarão sujeitas a se corromperem e morrerem, podendo, quem sabe, entre esses mortos do período do milênio, alcançar, através de suas boas obras, o favor do Senhor. Porque vão andar de acordo com o que o Senhor determina, porque Ele vai governar. Ele vai governar este mundo durante 1000 anos. Os que aqui estiverem vão ver o que é um governo perfeito, honesto e do Criador e Senhor. Vai ser uma coisa muito linda, né? Como está lá em Isaías 11, 1 a 10. Porque brotará o rebento do tronco de Jessé e das suas raízes o renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Agora vamos lá. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Agora vamos entrar no período do milênio. Como será, queridos? É o sonho que todos têm, inclusive foi dito por um cidadão que chamou de utopia, um país onde a paz, onde a harmonia, a honestidade, né? Alguém chamou isso de utopia, mas aquilo que for chamado de utopia acontecerá no milênio. Olha lá. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos. E o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos. E o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. E a desmamada coloque sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte,
porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Lá em Isaías 65, 17 a 25, ainda diz assim: porque eis que eu crio novo céu e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém uma alegria, para o seu povo gozo, porque ele vai governar de Jerusalém. Amém? E exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Vocês percebam que aqui está se falando de dois tipos: pessoas que nasceram em corpos que sujeitam às mortes, porque a igreja que vem para governar com o Senhor no milênio, e mesmo os que morreram na tribulação, que vão ressuscitar, também vão ressuscitar com corpos, vamos dizer assim, incorruptíveis, não é? Porque ressuscitarão para participar do milênio. Daí vem a segunda fase da primeira ressurreição. A primeira foi da igreja, não é? Agora a dos pós-tribulacionistas. Mas haverá ainda vidas que não passaram pela transformação aí. Vamos continuar. Aqui continuando. Edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Então vai se prolongar a existência mesmo dessas pessoas que poderão morrer porque ainda não estão num corpo, vamos dizer, transformado, né? Não trabalharão de balde, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clame, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha, já que tanto o texto de João como de Apocalipse revelam que foram salvos pelas obras que fizeram no temor do Senhor. É uma coisa muito maravilhosa. Veja o tempo, queridos, que nós devemos amar, crer, buscar e se preparar. Agora nós estamos num período ainda, não é, esperando que essas coisas se completem. Vamos lá. A relação e a conversão dos judeus com a ressurreição. Vamos lá. Paulo, em Romanos 11:11, comenta: porventura tropeçaram para que caíssem? Vamos meditar agora também no que Paulo escreve sobre os judeus. De modo nenhum, pelo contrário, foi por meio do pecado, a transgressão de Israel, que a salvação veio aos gentios, com o propósito de provocar ciúme em Israel. Qual foi esse pecado ou transgressão? O da incredulidade. Porque até que eles se convertam, eles ainda vão viver na incredulidade. Vamos lá. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais será a sua plenitude, a dos judeus. O cumprimento das exigências divinas por parte dos judeus enriquecerá o mundo. O pecado de Israel, a incredulidade e sua derrota foram os meios que Deus usou para abençoar os gentios. O apóstolo argumenta partindo da premissa menor para a premissa maior. Podemos ver assim que a ação positiva dos judeus, o cumprimento das exigências de Deus, produzirá bênçãos ainda maiores, né? O escritor lembra aos gentios a bênção que receberam. Dirige-me a vós outros que sois gentios. Paulo magnifica o fato de seu ministério ser os gentios, né? Ele espera com isso provocar o ciúme dos seus irmãos da carne e salvar alguns deles. Porque o grande paixão de Paulo era conquistar os judeus, seu patrício, para aceitar Jesus. Porque ele mesmo viveu muitos anos na escuridão, mas depois daquele encontro no caminho de Damasco, ele se tornou uma nova criatura. Não é? Vamos lá. Observe que Paulo continua a argumentação partindo do menor para o maior. A rejeição de Israel envolveu a reconciliação do mundo. Ambos, judeus e gentios, foram reconciliados entre si com Deus em Cristo. É uma realização notável, mas a aceitação de Israel por Deus produzirá uma
realização ainda mais significativa, vida dentre os mortos. Queridos, quando os judeus se converterem, que vão trabalhar arduamente, não vai ser fácil, não é? Mas eles vão trabalhar, aí a bênção vai ser completa. Deus começou com os judeus, quando ele chamou Abraão na terra dos caldeus, através de Abraão, ele montou a nação do seu povo, fez um concerto com ela. Depois houve, então, que ele então veio como humano já, não é? Vestido de um corpo humano, estava ele ali, não é? Nasceu de uma virgem, estava tudo profetizado no capítulo 7, 14 do livro de Isaías, uma virgem conceberá e dará luz. Então ele estava prometido, ele chegou, mas eles não aceitaram. Está lá no capítulo 1 do Evangelho de João: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas eles vão se converter, né? Isso, sem dúvida, se refere ao clímax da reconciliação na volta de Cristo, a ressurreição dos mortos, a libertação da criação da escravidão e da deterioração ou corrupção. Está lá em 1 Coríntios 15, 50 a 58. O cristianismo é a única religião que fala em ressurreição, ou seja, o ato de alguém que esteve morto tornar a viver. Na verdade, podemos dizer que a doutrina da ressurreição para os crentes sempre foi a mais consoladora e confortadora doutrina do cristianismo. A ressurreição foi a vitória de Jesus sobre a morte. E por isso mesmo, a vitória do cristianismo. Por isso, foi sempre básico no cristianismo a ideia de que os mortos em Cristo um dia ressurgirão novamente para a vida, a fim de viverem eternamente com o Senhor. Isso é uma coisa muito maravilhosa, não é? Irmão, ressurreição. Aliás, era a tônica da igreja primitiva. A igreja primitiva pregava sobre um Cristo vivo, não morto. Então falava da ressurreição e mostrava às pessoas que iam se convertendo que aquele Jesus que eles tinham crucificado ressuscitou. Não é isso? Vamos lá, ressurreição de Cristo. A morte de Cristo e sua posterior ressurreição dentre os mortos é a doutrina central da teologia cristã e o fato principal na defesa dos seus ensinos. Isto era verdade na igreja primitiva e continua sendo hoje. Era tônica. Sempre devemos lembrar isso. Por isso que Paulo vai dizer: não sejais ignorante acerca daqueles que dormem, porque se Jesus ressuscitou, eles também vão ressuscitar. Daí aquilo tudo que nós já falamos em outros trabalhos, né, que apresentamos, sobre a ressurreição, sobre a primeira ressurreição, sobre o arrebatamento da igreja, que é uma coisa muito maravilhosa também, que está para acontecer. E é muito bom que você que deseja, não é, participar das bodas do Cordeiro esteja preparado, porque há muito crente, entre aspas, nominal, né? Ele é crente, mas não aceitou Jesus. Ele é crente, mas não tem uma vida que prove que de fato ele nasceu de novo. E o Senhor não deixou ninguém enganado. Aquela conversa de Jesus com Nicodemos, né? E Nicodemos, ele era um instrutor, né? Ele era um doutor da lei, ele estava ali ensinando. E ele vai procurar Jesus, chama Jesus de bom mestre, e Jesus disse: se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus, não é? E acrescenta, né? Se você não nascer da água e do Espírito, não vai entrar no reino de Deus. Então tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação. O mundo está cheio de armadilhas para prender os crentes. Muitos crentes estão presos. E essa ideia de que o que tem, que Deus quer o coração. Quem dera que você desse o coração para Deus, que quem dá o coração para Deus, o coração que sabe, as saídas da vida procedem do coração. Um dia que alguém dá o coração para uma moça de família, com todo conforto, com todo carinho dos pais, dá um coração para um estranho e vai viver uma vida que só a misericórdia, porque ela deu o coração. Não é isso? Dê o coração para o Senhor, né? Está lá no livro de Provérbios: filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Vamos lá, a centralidade da ressurreição. O testemunho do Novo Testamento é que a ressurreição de Jesus
é o ponto decisivo da teologia e da apologética cristã. Paulo se refere a um credo antigo, está lá em 1 Coríntios 15, 3, e não somente inclui a ressurreição como a parte integrante do Evangelho, como também relata vários aparecimentos a testemunhas oculares. Muitas pessoas viram Jesus. O texto chega a dizer mais de 500 irmãos, não é isso? Que ele apareceu. Depois apareceu com Paulo, como um abortivo me apareceu também. Ele apareceu a Paulo também. Além disso, Paulo relata a importância desse evento, porque se Jesus não ressuscitou literalmente dentre os mortos, logo toda a fé cristã seria errônea e ineficaz. Além disso, a pregação não tem valor. O testemunho cristão é falso, não foi perdoado nenhum pecado e os crentes pereceram sem qualquer esperança, se ele não ressuscitou. A conclusão é que, a parte desse evento, os cristãos seriam mais infelizes de todos os homens. Paulo até mesmo declara que sem a ressurreição, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Eu vi um historiador famosíssimo falar, meus irmãos, eu admiro, eu invejo a fé dos crentes, porque eles acreditam, mas não existe ressurreição, não existe Deus, ele é ateu, que pena, né? Então ele diz, não existe Deus, não existe ressurreição, não existe salvação. Quando o homem morre, acaba tudo, que pena. A grande verdade é que morre esse corpo. Esse corpo vai para o cemitério e dorme lá, tá? Ficar dormindo lá. Não é? Mas o Espírito que veio de Deus é imortal, não é? E se ele aceitou Jesus, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você aceitou Jesus, aceitou o perdão de Jesus, então você deixou este corpo, como a Márcia fez, como fez Paulo, com tantos outros que estão com o Senhor na glória, e é para onde eu vou também, e você que creu, que está vivendo para Jesus, vai também, não é? Porque não adianta essa filosofia falsa, esse ensinamento falso e vil, né, dos ateus, de que Deus não existe, fé não existe, isso daí é um povo ignorante. Quando ele chama os cristãos de ignorantes, se é que nós temos de todos os níveis, e aqueles que eles chamam de ignorantes, muitas das vezes são os mais sábios do reino de Deus, porque aonde falta muito do que é humano, sobrepuja as coisas de Deus de maneira gloriosa. Amém, querido? Paulo até mesmo declara que se é a ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se Jesus não for ressuscitado, os crentes não têm esperança da ressurreição e podem apelar às filosofias hedonistas da vida, tendência a considerar que o prazer individual imediato é a finalidade da vida. É isso que o homem que não tem Cristo pensa. Eu vou fazer tudo o que eu posso e ainda mais, não é? Depois morre e vai para o inferno, como aquele rico do capítulo 16 de Lucas, vivia aquela vida dissoluta, vestia de púrpura, suas festas, seus bacanais, como os homens fazem, né? Porque eles não entendem. Eu fico olhando pessoas que, entre aspas, se julgam sábios, poderosos, milionários, bilionários, morre, e o que é que eles levam? Aí vem a palavra, né? Que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O homem sai daqui para pisar na eternidade. E a eternidade, ela não acaba nunca. Dois caminhos tem para quem sai desta vida: vida eterna com Jesus ou morte eterna sem o Senhor. Não há meio termo. Aí os homens inventaram o purgatório, como que seja o lugar onde ele vai, através de missas, né, conseguir se limpar. Mentira! Não existe isso. Não existe isso. O que existe é só o homem está ordenado a morrer uma vez e vai para o juízo. Não tem meio termo, não tem reencarnação, não tem purgatório. Nada você vai conseguir que possa te dar uma segunda chance. A tua chance é hoje, é aqui, é agora. Antes de você fechar os olhos, é preciso que você deixe Jesus entrar na sua vida e fazer de você um novo homem. Ah, eu vou deixar para quando eu ficar velho. Quantos morrem na infância e não ficam velhos? Não é? E quando fica velho, é aí que endurece mais o coração. Não é? Lembro uma vez que eu pregava em um determinado lugar,
Aí quando eu fiz o apelo, ganhei para o senhor um senhor muito idoso. E alguém disse, o senhor sabia que esse homem foi pai de santo, viveu no macumba a vida inteira. Agora que virou um bagaço, ele vem para Jesus. Deixa ele vir, deixa ele vir. Porque Jesus, né, está de braços abertos para receber aquele que conscientemente o declara aceitar. Com a boca se faz com confissão e com o coração se crê, aí somos salvos, não é verdade? Então eu falei, deixa o homem vir, porque o povo ficou, porque sempre tem os tititi de um e de outro, né? Mas o que importa, já vi muitas pessoas aceitar Jesus na hora da morte, mas aceitou, né? E quando aceitou, foi morar com o Senhor. Isso é uma glória muito grande, né? Então vamos lá. Desta maneira, ele deixa fortemente subentendido que é esse evento que separa o cristianismo de outras filosofias. Você diz, mas o cristianismo é uma filosofia? No pensar de Justino, né? Justino considerava o cristianismo uma filosofia, né? Não obstante terem ocorrido muitas ressurreições, eu volto a falar do assunto, né? Muitas ressurreições, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, todos que passaram por essa experiência voltaram a morrer, não é? Somente Jesus Cristo ressuscitou e permanece vivo. É o que se dá o nome de ressurreto. O Senhor é ressurreto. Ressuscitou e está vivo. Amém? Por isso mesmo é chamado de o primogênito dos mortos. Olha que coisa linda, né? Jesus, pela ressurreição, recebeu o primeiro corpo celestial, sendo as primícias dos que dormem. Está lá em 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Coisa maravilhosa, né? Ele está num corpo lá diferente dos outros seres celestiais, porque ele já está no corpo que nós vamos receber na ressurreição. Então ele vai descer, porque vocês se lembram quando ele ressuscitou, que os discípulos ficaram assustados, eles, toque em mim para ver, eu tenho carne e osso, tem comida aí, vamos comer, prepara aí. Então tem carne, tem osso, né? Então ele mostrou que ele estava num corpo glorificado. Agora imagine esse corpo que nós vamos receber, porque Jesus, quando nasceu num corpo igual que eu tenho hoje, ele tinha um corpo natural. Mas quando ressuscitou, ele não precisava mais bater na porta para abrir para ele entrar, né? Eu já tive visões de anjo, eu acho uma coisa interessante, o anjo entra no lugar, ele não precisa, ele passa assim, você está em pé, ele passa por você, vai através de você, do púlpito, ele entra, ele sai, e ele não vai bater em porta nenhuma. Imagine que corpo glorioso que nós vamos receber, que vai ser a semelhança do que Jesus tem. Mas ele já está com este corpo, e ele desce para governar com um corpo igual ao nosso, só que glorificado, é um corpo celestial. O 1 Coríntios vai dizer assim, qual o terreno, tais são também os terrenos. Qual o celestial, tal também os celestiais, né? A certeza de que nós também um dia ressuscitaremos baseia-se em importantes fatos bíblicos. Primeiro, é a própria ressurreição de Jesus. Paulo afirmou, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, volta a falar, é vã a vossa fé e ainda permanecer nos vossos pecados. Não é? A certeza da nossa ressurreição fundamenta-se assim na convicção de que temos da ressurreição de Cristo. Isto que nos lembra a Bíblia, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Está lá em 1 Coríntios 6,14. Outros fatos são as afirmações peremptórias, terminantes e decisivas que a Bíblia declaradamente faz. Porque assim como a morte veio por um homem, a ressurreição dos mortos também veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Que coisa maravilhosa, não é? Que coisa linda, como vai ser. Jesus, em seu ministério, ressuscitou uma criança, a filha de Jairo, um moço,
né, o filho da viúva de Naim, e um adulto, Lázaro, para mostrar que ele, Jesus, pode ressuscitar os que morrem na infância, na juventude, na maturidade ou na velhice. O nosso corpo, por causa do pecado, ficou miseravelmente contaminado. Estamos sujeitos a contrair milhares de enfermidades. Somos vítimas da poluição, da velhice. Olha, eu estou aqui, ó, prótese para todo lado, misericórdia, né? Somos vítimas da poluição, da velhice. Temos centenas de necessidades para sobreviver, pois precisamos de alimento, de água, de ar para respirar, de remédios, misericórdia, agasalhos de momento de descanso, etc. Porém, na ressurreição, Deus nos dará um corpo novo. Ai, irmãos, já imaginou? É remedinho para aqui, remédio que eu sou obrigado, exercício que tem que fazer e tal, e tanta coisa. Mas o corpo que nós vamos receber, oh, aleluia, glória a Deus, um corpo celestial. Já imaginou? Glória a Deus, louvado Deus Senhor. Amém, querido? A busca da ressurreição do homem por métodos científicos. A multiplicação da ciência é uma verdade incontestável. Daniel já havia profetizado esse acontecimento. E tu, Daniel, fecha estas palavras, sela este livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Daniel 12:4. Entretanto, essa esperança viva dos crentes nada tem a ver com a criogênese. O que é a criogênese? Nova criação. Que é uma utopia. Essa é uma utopia, né? Sonho irrealizável. De pessoas que, por falta de conhecimento das promessas de Deus, exaradas em sua palavra, gastam verdadeiras fortunas congelando seus mortos na expectativa que no futuro a ciência, pelo seu progresso, lhes trará de volta à vida. Aquele que criou todas as coisas é o único que pode trazer o morto de volta à vida. Como vemos ele usando a sua autoridade quando mandou remover a pedra que estava na sepultura de Lázaro e o chamou para fora. Lázaro, que estava morto havia 4 dias, cujo corpo estava em decomposição e cheirava mal, voltou à vida pelo processo da ressurreição. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Continuando a falar sobre o nosso novo corpo, certamente a nova casa, né? Está lá em 2 Coríntios 5:4. A Bíblia, na linguagem de 8 que recebemos, terão as mesmas características que temos agora, contudo será completamente modificado. Obviamente que eu não vou ver sem cabelo, vou estar cabeludão, né? Porque isso daqui é resultado, não é, de malefício. Vamos lá. Paulo disse que o nosso corpo será transformado. Esclareceu ainda o apóstolo que o corpo que agora temos irá para a sepultura em estado de corrupção, ressuscitará em estado de incorrupção, irá para a sepultura em estado de ignomínia, grande desonra, infâmia, e ressuscitará em estado de glória, irá em estado de fraqueza, ressuscitará em estado de vigor, será sepultado com um corpo animal e ressuscitará num corpo espiritual. Na ressurreição, nosso corpo será invulnerável, imperecível, imortal, eterno, revestido da imperturbabilidade, sendo enfim igual ao do Senhor Jesus após a sua ressurreição, um corpo celestial. Amém, querido? Ao falarmos sobre a ressurreição do corpo, automaticamente levamos um outro problema fazendo a seguinte pergunta: e o espírito e a alma? Muito bem, esse assunto aí, né? Como é que fica? Como é que fica isto? Porque a Bíblia mostra que o homem não é constituído somente de corpo, mas é também de espírito e alma. Então vamos lá. Entendemos que Deus, ao criar o homem, lá em Gênesis 2:7, o fez em espírito, alma e corpo, diz o texto. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, que é a soma, né, essa palavra grega, soma, corpo, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, pneuma, que é o espírito, e o homem passou a ser alma vivente, é o psique, a alma. Aqui, deixa eu ver se eu vou falar sobre isso hoje, eu vou deixar, eu vou parar aqui, irmãos, vou parar aqui que a minha hora já está terminando, tá certo? Eu volto para falar sobre explicação da tricotomia na próxima quinta-feira. Aí eu falo sobre uma explicação da tricotomia e dicotomia. Amém, queridos? Deus te abençoe,
Foi um prazer ter vocês comigo, amém? E sei que outros estarão assistindo pela mensagem matutina amanhã. Que Deus abençoe. Então nós já estamos encerrando. Quero fazer uma oração por vocês. Quero lembrar que de 15 para meia-noite, à meia-noite e 30, hoje nós temos uma audiência com Deus e você. Nosso pastor Elci Santana já anunciou que estará fazendo esse programa hoje, né? Que ele esteve ocupado e um dos seus pastores esteve fazendo 2 dias, um trabalho muito bom. Tivemos o privilégio de participar e, se Deus quiser, estaremos participando hoje também. Amém, queridos? Deus abençoe. Agora eu estou me despedindo de vocês, amém? Quero dizer a vocês que voltamos agora no domingo, às 9 horas, com a nossa escola. E sábado e domingo, se Deus quiser, estarei em Guapimirim com o nosso pastor Efraim e a sua boa igreja de Guapimirim. Amém? Orem pelo pastor Gênesis, diário de sexta-feira. Mas vocês vão ter a escola no horário de 9 horas, viu? Não preocupa não. E a transmissão do culto é que não será possível, porque eu estou num lugar que não tem facilidade. Se eu tiver facilidade, transmito para vocês. Senão, eu vou ficar devendo a transmissão de domingo à noite. Contudo, Deus os abençoe, né? Uma boa semana para todos vocês. Não esqueçam, né, que no sábado nós temos a nossa mesa redonda às 16 horas. Eu acredito que teremos, creio que teremos sim, não é? E os nossos trabalhos vão ser normais em nome de Jesus. Amém? Vou orar por vocês. Estou pedindo oração pela minha viagem, vai acontecer amanhã, à meia-noite e 40, eu vou estar já viajando para o Rio. E só volto na segunda-feira, não é? Aí segunda-feira, se Deus quiser, a pastor Gênesis está de volta. Mas vocês, a escola está garantida, viu? Já está pronta e vocês vão participar dela e ser abençoados, porque nós vamos falar exatamente sobre o dom de profecia. E você vai aprender muito sobre isso, amém? Vou orar e já estou me despedindo de vocês, desejando um excelente fim de semana para todos, em nome de Jesus. E nas orações coloco o pastor Gênesis, que ele é muito carente, amém? Deus abençoe a todos. Pai Celestial, estou orando pelos teus filhos que estão comigo agora nesta live. Pai, abençoe grandemente suas vidas, aqueles que vão estar assistindo amanhã como uma mensagem matutina. Pai, já estou entregando em tuas mãos. Também nos prepare para este fim de semana. Abençoa a tua igreja em Guapimirim, Pai. Se Deus quiser, estaremos com eles no sábado, no domingo. Ó Senhor, que possamos nas tuas mãos ser um instrumento teu. Ó Deus, abençoa o teu servo Leonardo, que estará com a responsabilidade do sábado, Pai, que seja usado nas tuas mãos, como tem sido usado com o teu instrumento. Ó Senhor, muito obrigado pelo privilégio de poder falar com os teus filhos, mesmo à distância, Senhor. Eu oro e já te agradeço. Abençoe todos que estão comigo, todos os pedidos que serão colocados agora ou amanhã, eu já estou entregando nas tuas mãos, Pai. Se conosco por tua misericórdia. Eu oro assim com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Deus vos abençoe, um excelente fim de semana, em nome de Jesus. Amém.